Começar a estudar algumas exceções da regra do octeto. Aqui, o que eu vou dizer? No ensino médio, a gente não entra nessa parte aqui. Então, mas é óbvio que vocês estão fazendo o ensino superior, né? Então aqui é sempre bom vocês saberem essas coisas, porque às vezes volta e meia tem um exemplo nos livros lá do ensino médio e está dentro dessas possibilidades aqui, que são exceções à regra do octeto. Então, no futuro, vocês podem ser contestados por um aluno que vocês ensinaram de um jeito e aquela molécula não obedece às regras que vocês ensinaram, né? Bom, então aqui nas exceções da regra do octeto, a primeira coisa que a gente vai ver aqui são os radicais e birradicais e tudo mais, né? Bom, primeiro eu quero dizer que essa parte aqui não é, a gente não vai usar muito aqui na nossa disciplina de Química Geral, tá? Eu não vou usar muito porque eu sei que isso aqui é muito usado na química orgânica. Ela é fundamental no estudo da química orgânica, tá? Então, obviamente, quando vocês fizerem orgânica, vocês vão estudar o que são radicais, tá? Mas eu não vou pular essa parte aqui, não. Vou explicar, assim, o que são os radicais, né? Radicais são átomos ou moléculas onde um dos átomos fica com um número ímpar de elétrons. A gente simboliza isso nas moléculas colocando um pontinho assim, ó, tá? Um pontinho. Esse pontinho significa que ele está com um elétron ali na última camada, tá? Ele fez algumas ligações, né? E ele está com um elétron na última camada. Eu sei que explicando desse jeito ele não é tão legal assim. Não é tão legal não, mas eu acho que eu estou meio que reproduzindo a explicação do livro aqui, mas eu vou explicar isso para vocês que vocês vão entender na hora, quer ver? Eu vou puxar uma coisa que eu já expliquei. Olhem só isso aqui, ó. Há alguns vídeos atrás eu já expliquei que a amônia reage com água. E esse par de elétrons aqui, o nitrogênio oferece o par de elétrons para o hidrogênio. E o hidrogênio ele estava fazendo uma ligação covalente aqui com o oxigênio. Só que eu já expliquei para vocês que o oxigênio é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, esses pares de elétrons, os elétrons ficavam mais tempo girando em torno do oxigênio e menos tempo girando em torno do hidrogênio. Então, o hidrogênio se sente prejudicado nesse tipo de ligação covalente que ele fez, porque o elétron dele fica mais tempo perto do oxigênio do que dele. Então, esse hidrogênio aqui aceita receber esse tipo de ligação, que é uma ligação covalente coordenada, né? Ao receber uma ligação covalente coordenada, o hidrogênio vai embora. Só que quando ele vai embora, essa ligação é rompida. E quando se rompe uma ligação onde os elementos têm diferentes eletronegatividades, o elemento que tem menor eletronegatividade ele vai embora sem o elétron que ele entrou ao fazer a ligação covalente. E o elemento que é mais eletronegativo, ele fica com o elétron que era do outro. De modo então que quando esse hidrogênio for embora, ele vai embora como íon H+. Que aqui no fim toda a molécula ficou mais, né? Mas é ele que foi embora como H+. E o oxigênio, ele que ficou A-, entenderam? E aí então eu peguei aqui uma imagenzinha para mostrar para vocês que é bem esperado, né? Que imaginamos assim, ó, se a gente conseguir romper uma ligação covalente onde os dois átomos são iguais. Isso está aqui são exemplos, né? Mas isso está simbolizado aqui, ó, de modo genérico, né? Com o átomo X e X. Se é X e X é porque é o mesmo átomo, né? Se a gente romper uma ligação dessas, nenhum é mais eletronegativo que o outro, porque eles são átomos iguais, né? Então a gente vai ter uma ruptura de uma ligação, e essa ruptura vai ser homogênea. A gente chama isso aqui de quebra homolítica, tá? Se a ruptura for homogênea, cada um vai embora com o elétron que tinha quando iniciou a ligação covalente, né? Então a gente simboliza isso escrevendo o átomo e um pontinho, tá? Até porque nos meus... eu não vou voltar aqui, vai demorar muito, né? Mas nesse exemplo que a gente acabou de ver aqui, ó, se essa ruptura fosse homolítica, o hidrogênio sairia o hidrogênio e um pontinho. E o que é o hidrogênio e um pontinho? É a estrutura de Lewis dele, né? Esse um pontinho é o único elétron que ele tem, né? Quando ele está neutro. Então, é isso, a gente simboliza essas radicais com esses pontinhos. Então, os radicais podem ser átomos, que nem aqui a gente tem, por exemplo, o gás cloro. A gente fazendo uma ruptura nessa ligação, não vai sair um cloro mais e um menos, não tem. Vai sair o cloro com o elétron que ele tinha, né?
Então, os outros elétrons aqui não precisam ficar simbolizados. A gente coloca só um para mostrar que ele é oriundo de uma ligação que existiu, mas foi rompida. E ao ser rompida, a ruptura da ligação foi homolítica, entenderam? Cada um ficou com o elétron que tinha antes de fazer a ligação. Então, isso pode acontecer tanto em átomos, como também em moléculas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Mas então é isso, essa é a origem dos radicais. Aqui no livro, explica aqui no texto, né, mas posso explicar isso para vocês também, que é o seguinte: os radicais, cada vez que temos essas situações aqui de formar radicais, átomos ou moléculas que são radicais, eles são muito reativos, muito mesmo. E é por isso, inclusive, que isso é bastante estudado em química orgânica. Por exemplo, qualquer pessoa leiga fala assim: ah, eu gosto de tomar o suco verde, não sei da quanto, que ele é anti-radicais livres. Ah, o que envelhece a gente são os radicais livres. Aí tem uma dieta saudável e elimine os radicais livres. Qualquer pessoa que não sabe lufas nenhuma de química adora falar coisa de radicais livres, né? E são esses radicais que a gente está falando. São moléculas desse jeito aqui, e se a gente ingerir, e muitos alimentos têm quantidades mais altas de radicais livres. E é mais ou menos assim, ó, quanto mais porcaria tem nos alimentos, mais vai ter esse tipo de radical, né? Então isso aqui vai reagir com moléculas do nosso organismo e vai estragar um monte de molécula que está no nosso organismo. E isso pode colocar em... como é que eu vou dizer? Colocar... faltou a expressão assim. Isso pode prejudicar, né, a nossa sequência de reprodução celular, né? Pelo fato de pequenas ações de radicais livres, porque a gente é um ser humaninho, que a gente é a cópia da cópia da cópia. Eu não sei bem as datas, mas é mais ou menos de 4 ou 5, 6 anos, a gente renovou todas as células do corpo, né? Então, na verdade, a gente não é aquela pessoa que nasceu lá atrás. A gente é uma cópia da gente mesmo, é o xerox do xerox do xerox do xerox. E é bem isso, a gente é sempre o xerox do xerox. A gente não é a cópia do original. E esse negócio de ficar fazendo a cópia da cópia da cópia, se a gente começa a se prejudicar, a nossa cópia é uma cópia de uma coisa já prejudicada, entenderam? Então, a ação de radicais livres não é uma coisa interessante que a gente sofra muito no nosso organismo. E para isso, então, alguns alimentos, existem moléculas que são bastante reativas com esses radicais livres. E essas moléculas estão, por exemplo, nos alimentos, né? Então, quando dizem que determinado suco verde lá ele é anti-radicais livres, é porque naquele suco verde tem um monte de vitaminas e tudo mais, e essas vitaminas reagem com os radicais livres. Entenderam? Então, em vez de o radical livre do teu corpo estragar as células do teu corpo, ela vai estragar a vitamina que tu comeu que veio do suco. É isso. Entenderam? Então, a lógica desse negócio de anti-radicais livres é tu jogar uma molécula lá para ela reagir com o radical livre. E aí o radical livre deixou de reagir com moléculas do teu corpo. E essa lógica também tem na indústria. Cada vez que se produz, principalmente alimentos, onde o alimento vai se decompondo com o tempo, por ação da luz ou esse tipo de coisa, a gente coloca moléculas no alimento que são os conservantes, tá? E qual é que é a lógica de um conservante em alimento? É simplesmente uma molécula que a gente coloca ali, que cada vez que alguma coisa externa for destruir as moléculas do alimento, ela vai destruir antes essas moléculas, que a gente chama de modo genérico, assim, a indústria chama de conservantes. Mas então, a função delas é isso, esse conservante, essa coisa que tu colocou lá, é ela que vai reagir com os radicais. Aqui eu dei exemplo com o radical, mas essa minha explicação já é mais genérica ainda, né? Quando eu falo de conservantes. Isso pode ser, por exemplo, um alimento que ele se decompõe também só com a própria ação da luz, a ação da luz, né? Então, às vezes é necessário colocar um conservante ali. Então, quando tiver incidência de luz, a luz vai destruir as moléculas do conservante. Aí é claro que uma hora vai acabar o conservante, aí ela começa a destruir o alimento, entenderam? Então, estou dando uma explicação mais genérica ainda. Mas os radicais, eles são isso. E aqui, então, essa é a minha breve explicação aqui do que são os radicais, né? E é claro que em orgânicos vão estudar como é que eles reagem e assim por diante, né? Um monte de mecanismo de reação que envolve radicais, tá? Bom, então agora no meu próximo vídeo eu vou para a próxima parte aqui.